Oi, oi, Azália na área. Vamos falar hoje de um tema muito top, muito top, muito top. Eu tenho certeza que esse conteúdo também vai acrescentar na tua vida, nesse teu processo de transformação, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Vai te trazer algumas clarezas. Hoje nós iremos falar sobre imagem. Mas o que vem essa imagem, Azália? Por que falar sobre imagem? Imagem é a representação de um objeto, de uma pessoa. Quando você olha no espelho, o que você vê? Uai, eu vejo eu, né, Azália? Pois é. Em Gênesis 1, 26, diz o seguinte, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas você já se perguntou por que a tua vida tá do jeito que tá? Uma vida desgraçada. Eu vou usar essa expressão. Porque por muito tempo eu vivia assim, uma vida desgraçada e eu não compreendia. Comecei a frequentar igrejas, comecei a ler a Bíblia, comecei aquela vida de jejum e oração, mas a minha vida não fazia muito sentido. Em muitas situações eu não via sentido. Caía sempre nos mesmos erros, eu não vou falar de pecado, não vou falar de erro. Cometia sempre os mesmos vacilos. E eu não entendia, mas se eu sou a imagem e semelhança de Deus, por que a minha vida está do jeito que está? Como que uma pessoa que nasceu para ser, foi criada para ser a imagem de Deus, está vivendo do jeito que está? E em todo esse meu processo de busca, processo de autoconhecimento, de autodescoberta, eu tenho compreendido o porquê da minha imagem não estar realmente refletindo a imagem de Deus, porque eu deveria olhar no espelho e ver Deus, sabe? E eu trabalhando nesse conteúdo aqui, para trazer agora para vocês, eu lembrei de uma ministração de uma determinada pessoa, e ele, né, o pastor, ele falou o seguinte: eu olho dentro de mim, eu vejo um homem desgraçado, um homem pecador, e eu fiquei assim, meu Deus, se eu olhar para dentro de mim e ver isso, onde é que está Deus? Onde está Deus na minha vida? Por que eu não vejo Deus na minha vida? Por que eu olho para dentro de mim, eu vejo uma porcaria de mulher? Por que eu não vejo Deus dentro de mim? Por que eu não vejo os frutos do Espírito Santo dentro de mim? Porque se eu sou a imagem de Deus, os frutos do Espírito Santo habitam em mim. Por que eu não estou vendo isso? E eu achei estranho isso vir de um sacerdote, de uma pessoa que está ali levando a palavra. Eu não consegui, confesso que eu ouvi toda a ministração dele, eu realmente não consegui compreender o que ele estava querendo passar. Não sei se eu estava com os ouvidos tapados, com os olhos fechados, olhos espirituais, ouvidos espirituais, mas eu realmente não consegui compreender, porque eu fiquei muito presa nisso que ele falou. Cara, se eu olho para dentro de mim e vejo uma mulher completamente detonada, ordinária, eu não vou usar aqui palavras, né, porque as pessoas, tudo se dói, né, a gente tá numa geração tão cheia de mimimi, que tudo que a gente fala dói. Se eu falo a palavra foda, fala muito palavrão. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos aprender a ouvir e interpretar a situação, parar de pegar só uma palavra, observa aquilo que você está ouvindo. E como eu me apeguei somente a isso, eu fiquei, cara, mas eu preciso parar de olhar para dentro de mim e ver isso tudo, porque senão eu não fui criada à imagem e semelhança do Pai. E se eu fui criada à imagem e semelhança do Pai, por que eu não estou vivendo? Por que eu olho no espelho, eu não estou refletindo isso? Por que as pessoas olham para mim e não veem em mim a imagem e semelhança do Pai? Por que as pessoas não veem Deus em mim? Sabe aquela pessoa que está lá presa, que cometeu homicídio, aquela pessoa que está roubando? É muito, muito difícil a gente olhar para essa pessoa e falar assim, poxa, aquilo ali é a imagem do Pai. Porque a pessoa está fazendo coisas que Deus não faria. Aquelas mulheres que se encontram na prostituição, eu gosto sempre de trazer esse exemplo. Ela está ali, será que é só por causa de dinheiro? Será que é só por isso? Ela quer um carro, ela quer uma casa, ela quer grana. Você já se perguntou o porquê disso? Cara, ela simplesmente teve a sua imagem distorcida. Mas como que a gente
tem a nossa imagem distorcida, Azalea. O que aconteceu? Nós nascemos limpos, nós nascemos inocentes, nós nascemos a nossa essência pura, porque nós viemos direto do coração do Pai. E o Pai é puro, o Pai é santo, o Pai é bom, o Pai é amor, o Pai é perdão. Mas por que eu não sou nada disso? Note, um bebê. Você tá dando bronca no bebê. O bebê tá olhando pra tua cara. Ele tá fazendo o quê? Ele tá sorrindo. Porque ele não vê que ele fez maldade. Ele não vê que ele derramou a comida. Ele não vê que ele deu trabalho pra mãe, pro pai, pro cuidador, porque fez cocô naquele momento. E alguém precisa dar banho. Sabe? Essa inocência. Quando Jesus fala, deixa as crianças virem a mim, porque delas é o reino dos céus. É porque a criança era inocente e éramos para ser assim. Mas por que nós não estamos assim? Abusos, assédios, traição, traumas, bloqueios. Nós vivenciamos tantas coisas que nos tiraram da imagem de Deus. Essa imagem a gente não consegue refletir. Tem muitas pessoas que tomaram ranço de Deus. Tomaram ranço de religião, porque foram tão feridas, que não conseguem compreender que ela é a imagem de Deus. E por mais que ela não acredite, seja Deus, seja o universo, o que você quiser, dá nome, dê o nome que você quiser. Mas você veio de algum lugar e você vai voltar para esse lugar. E a gente não está aqui simplesmente passando um tempinho, a gente está aqui sendo moldado, a gente está aqui para aprender, para evoluir, sabe? Para ser curado. Porque a gente traz também, é óbvio que no nosso DNA, a gente traz muita coisa dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, isso é fato. Heranças espirituais, sabe? Heranças genéticas mesmo, carnal. A gente traz características, né? Os meus olhos são os olhos da minha mãe, o meu nariz é o nariz da minha mãe. Então a gente traz muita característica, não só aqui, na matéria, na carne, mas também na alma. Porém, ao nascer, a gente nasceu limpo. Só que ao crescer, ao desenvolver, a gente infelizmente foi vivendo em ambientes, a gente sofreu agressões, passou por situações que infelizmente distorceu, nos tirou a imagem que nós deveríamos refletir, que é a imagem de Deus. A gente volta lá para o caso da prostituta. Uma mulher, ela não tá ali porque tem que pagar um aluguel, tem que sustentar um filho, por safadeza. Algo aconteceu na vida dela, algo aconteceu. E infelizmente, muito provavelmente, na grande maioria das vezes, isso está ligado à paternidade ferida e à sexualidade ferida. Essa mulher sofreu ausência do pai, ou foi muito maltratada pelo pai. São várias as situações. Eu não tenho como enumerar aqui em um vídeo de menos de 15 minutos para vocês o que pode ter acontecido. Uma mulher que foi abusada sexualmente. A imagem dela, a imagem de Deus. Não que Deus não quer a sua imagem refletida nessa mulher, mas ela vai perdendo. Porque um abuso, a violência sexual, abre portas no mundo espiritual. Por mais que você não acredite. Eu não estou muito preocupada porque eu falo aqui para quem acredita. Para quem comunga a mesma fé que eu. Se você não acredita, está tudo bem. A junção carnal, ou seja, o sexo, é uma aliança de sangue. É um laço de alma. E quando a mulher sofre um abuso sexual, ela, querendo ou não, ela está ligada a essa pessoa que abusou dela. E até que ela comece a tratar isso, até que ela comece a buscar isso, até que ela comece a entender que precisa liberar o perdão, que precisa se libertar desse laço, ela vai sofrer muito. E às vezes vai culminar até na prostituição, como é o caso de muitas. Se a gente for investigar
Cada pessoa, se a gente for investigar não, fazer entrevista, a história do pai, como é que é a questão da paternidade, como é que é a sua infância, o que você passou. Nós vamos chegar a essa conclusão. Aquela imagem que aquela mulher está refletindo, não é a imagem que ela deveria refletir. E eu queria trazer aqui para vocês esse conteúdo. Falar sobre imagem é uma coisa que daria vídeo aqui de várias horas. Mas, como eu sempre falo, eu não gosto de fazer vídeos muito longos, eu não gosto de ficar sendo prolixa, repetindo. Mas eu também não gosto de me delongar, porque é um assunto realmente amplo. É um tema que dá pra gente falar muito tempo. Mas eu só quero pedir para você que não se vê nesse momento como imagem de Deus, busque no Espírito Santo. Questione, Espírito Santo, por que eu não estou refletindo a tua imagem? Onde e quando e por que a minha imagem foi deturpada, foi distorcida, foi quebrada? Mulher, você precisa restaurar isso em você. Essa dificuldade que você tem de se relacionar em todas as situações, seja sentimental, seja no trabalho, seja na faculdade, todo e qualquer tipo de relacionamento. Se você não consegue, investiga direitinho o que você passou. Acolha a dor do abuso no sentido de entender, de aceitar que precisa cura. Aceite que você precisa tratar isso. Aceite que você precisa perdoar. Perdoe. Porque aquela pessoa que te agrediu também tem a imagem distorcida. Que você possa realmente ter essa compreensão, essa clareza de consciência, compreender que você é a imagem do Pai. E o Pai é lindo, o Pai é saudável, o Pai é puro amor, o Pai é perdão, o Pai é verdade, o Pai é alegria, o Pai é prazer. Eu não digo prazer sexual, porque prazer não se tem só através de sexo, não. Eu tenho prazer fazendo crochê, coisa que eu amo. Eu tenho prazer em sala de aula ensinando os meus alunos. Eu tenho prazer acompanhando mulheres. Não estou falando disso. Estou falando que o Pai ele tem prazer em estar conosco. O Pai ele tem prazer em olhar para nós e ver a imagem dele. Reflita sobre isso. Se você não está refletindo a imagem de Deus, se você olha para o espelho e você vê uma pessoa desgraçada, se você olha para dentro de você e só vê lixo, onde é que foi que você perdeu, se perdeu da imagem do teu Pai, do teu Criador? Está na hora de levantar uma geração de mulheres curadas. E é para isso que eu estou aqui, com a minha missão, levando até você esse conhecimento, esse conteúdo, para que de repente possa te ajudar. Mas só vai te ajudar se você aceitar que precisa trabalhar a tua imagem. Porque você nasceu, você foi criada por Deus, a imagem e semelhança dele. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí tu vê lá que naquele momento era Deus, Jesus e o Espírito Santo. Reflita. Por que você não está realmente refletindo a imagem de Deus? Descubra quem você é e seja o propósito. Até o próximo vídeo. E compartilha, curta, comenta, envia para mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas. Beijo no coração. Bom feriado, que hoje é um feriadinho, sim, um pouco triste, né? Um pouco não, feriado triste, onde pessoas estão aí sentindo as dores das perdas. Eu oro para que o Senhor a console, para que o Espírito Santo console e conforte a todos. Até mais, queridos. Beijo no coração.